O meu boa noite a todos os seguidores do Grupo Biografias Bambuiense no Facebook, no YouTube e no nosso perfil lá no Instagram. A nossa entrevistada de hoje é a irmã Aparecida, coordenadora das irmãs lá da comunidade São Francisco de Assis. Antes da gente falar com a irmã, gostaria de falar para vocês do Cláudio Alves. Ele é especializado em planejamento e averbação de aposentadorias e pensões urbanas e rurais. Ele também faz revisão de valores, contagem de tempo de serviço, inscrição e planejamento previdenciário. Entre em contato com o Cláudio Alves pelos telefones 37 99873 5230 ou 37 999670305, ou vá ao seu escritório na Rua Alzira Torres, número 35. Irmã, boa noite. Boa noite. Irmã, a gente tem algumas curiosidades para saber sobre a sua vida antes de se tornar religiosa, depois que se tornou religiosa, mas antes eu gostaria de apresentar a senhora para aqueles que ainda não a conhecem. A irmã Aparecida, ela é formada em pedagogia. Ela entrou para a congregação Filhas de Nossa Senhora do Monte Calvário em 1980. Está em Bambuí há 23 anos. Atualmente, ela é coordenadora da congregação das Irmãs do Monte Calvário, aqui em Bambuí, e ela também é supervisora lá da creche Irmã Carmela. Primeiramente, irmã, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da sua vida antes de se tornar religiosa. Quando e como, né, a senhora despertou o interesse em ser uma freira? Olha, essa vida assim, é um chamado, né? É um chamado que nós recebemos, que às vezes a gente fica naquela indefinição. Indefinição no sentido de quê? Aí a gente fala assim, eu escolhi a ser freira. Mas na verdade não é a gente que escolhe, é um chamado. E esse chamado, para mim, ele despertou assim muito cedo, que até nas brincadeiras de criança, a gente tinha aquela coisa de brincar com o lençol na cabeça e dizer, eu sou a irmãzinha, né? Sou a freira. Apesar que a gente não tinha a cidade muito pequena, não tinha religiosas que morassem por ali por perto, e não tinha uma influência. A gente não conhecia pessoalmente uma freira, mas a gente já tinha essa coisa de brincar, de ser religiosa e tudo. E depois, com o passar dos anos, a gente foi descobrindo que também a família rezava muito para isso. Não houve uma influência assim para dizer, você tem que ser freira, não. Mas a família sempre rezava. E eu sou o único caso, né, na família. Nunca teve, assim, antes, e não tem nem freira, nem sacerdote, nem nada. E a senhora tem irmãs? Tem, nós somos 6. 6. E a gente veio, quando foi ali mais ou menos no final da adolescência, eu digo no final, mas ali entre 13 e 14 anos, realmente eu sentei com os meus pais e fui falar a respeito disso, que eu gostaria, né, de ser uma freira, de fazer uma experiência na congregação e tal. E aí é que entrou o apoio, né, que eles manifestaram apoiando, né, tanto meu pai quanto minha mãe. Os irmãos, na época, eu só tinha 3 irmãos, um com 6 anos, outro com 12, e depois é que nasceram mais 2 irmãos, mas eu já era freira. Então era uma família, né? Eu sou a mais velha, então era uma família que estava ainda crescendo, mas eles, assim, até hoje me apoiam, assim, imensamente. E a cidade, onde foi que a senhora nasceu? Eu nasci em Sousânia, pertence a Anápolis, Goiás. E quando eu já tinha 9 anos, a minha família veio para Piedade dos Gerais, Minas Gerais, né? Perto de Bonfim, Brumadinho. Então ali é que manifestou, né? Foi ali que eu entrei para a congregação. Entrei em Belo Horizonte, mas vindo de Piedade dos Gerais. Irmã, quando a senhora chegou aqui em Bambuí, há 23 anos, é isso? Sim, sim. 23 anos. O padre Mário Gerlim já havia revolucionado ali aquela instituição ali, uma instituição
que precisava muito do Padre Mário. O Padre Mário veio para o lugar certo, no momento certo, né? E a irmã Carmela abraçou a causa e ajudou muito o Padre Mário Gerlim. Eu gostaria que a senhora falasse do trabalho realizado pela irmã Carmela, que a senhora acompanhou em boa parte e está, pelo menos, tentando dar uma sequência. Sim, quando eu cheguei, o padre já era falecido. E antes, assim, eu não tinha muita notícia dele antes de vir aqui para Bambuí. Mas ele já era falecido e a irmã Carmela que estava dando continuidade, né, no trabalho. E realmente ele foi uma pessoa assim que marcou aquela comunidade. Ele marcou nas atitudes, né, não só espiritual, quanto também material. Ele foi uma pessoa que revolucionou. E a irmã Carmela, que não conhecia o Padre Mário também, eles se conheceram aqui, né, na comunidade de São Francisco, e ela foi essa parceira, né? Como ela já estava no Brasil há 20 anos, então ela já conhecia muito os costumes brasileiros. E foi um apoio para o Padre Mário que chegava. E ela foi tentando, né, dar continuidade nos trabalhos, porque viu que realmente era um trabalho da congregação e ele agregou também a este trabalho que era em prol do próximo, né? E como ele próprio diz no livro, ele estava a serviço dos últimos. O Padre Mário foi realmente um divisor, né, naquela instituição ali. Era uma instituição muito carente, muito abandonada, e ele fez um trabalho excepcional ali. Mas a irmã Carmela também tem a parcela dela. Foi ela quem criou a creche, né, que hoje leva o nome dela, que está sob a sua responsabilidade. Como que está essa creche hoje? Ela atende apenas crianças daqui, lá da comunidade, ou também daqui da cidade, da zona rural? E quantas são as crianças atendidas lá, irmã? Olha, a creche, hoje ela se chama Centro de Educação Infantil Irmã Carmela. Ela tem esse título. Ela é uma creche que ela foi registrada como creche-escola. Então dá para trabalhar esses dois lados. E ela foi criada, né? A princípio ela foi criada com o objetivo de atender os filhos dos rancenianos que voltavam dos preventórios. Esse era o objetivo. E foi muito bom porque na montagem dos documentos, né, tanto a irmã Carmela quanto mesmo o padre que era vivo, né, na época da fundação, eles não se fecharam a documentação, deixaram em aberto. Então, deixando em aberto, então hoje ela tem possibilidade de atender criança de Bambuí. Quem tiver, né, preferência de estar indo para ali, será sempre acolhida. Então, atende criança da comunidade e toda a vizinhança. E quantas são as crianças lá? Hoje nós trabalhamos com 70 crianças. 60? 70. 70 crianças? Sim. E é uma creche que trabalha com a faixa etária de 0 a 4 meses até 6 anos. Então são bebês, 0 a 4 meses? Então, se a mãe precisa, ela vai trabalhar, precisa deixar a criança com 4 meses, é acolhida. É um diferencial, então, dessa creche. Sim. E aí a criança fica ali até aos 6 anos, até ir para o primeiro ano, fundamental. E já sai alfabetizada, às vezes? Sim, porque a de 4 e 5 anos, ela tem o acompanhamento totalmente pedagógico com o professor, né, apesar que desde os 4 anos já tem um trabalho pedagógico com essa criança. Ela, hoje, né, mais do que nunca, essa é a exigência, né, da educação, que a criança seja acompanhada de uma forma correta, né, pedagogicamente correta. É um trabalho muito importante. Irmã, além da creche e outras atividades lá, qual seriam as atividades que as irmãs desenvolvem lá na comunidade de São Francisco? A senhora e as outras irmãs lá da congregação, que atividade que vocês fazem lá? Além da creche, claro. Olha, além da creche, nós damos também um suporte, né?
Eu falo suporte porque antes a gente era bem integrado com o CIEP, que é o Fundamental 1 e 2, que inclusive foi fundado pela irmã Carmela também. Também uma obra dela, né? Uma obra dela. E ela é de tempo integral, né? O aluno fica ali o dia todo, a opção da mãe, mas a maioria permanece o dia todo. Então a gente dá um suporte, assim, uma assistência, não total, que já tivemos, mas hoje temos. Então as irmãs estão ali presentes, né? E o tempo todo na presença dos alunos também, e dá essa assistência espiritual na comunidade. Estando ali mais ligado à parte religiosa, né? E também aquela assistência material se precisar. E então somos todas. E hoje a gente já São consegue. Quantas irmãs? Somos 4. 4. E hoje a gente já consegue também dar um pouco de assistência aqui em Bambuí. No caso, é uma celebração, uma catequese, né? A gente ainda pega um pouco do tempo lá da comunidade para vir a Bambuí para ajudar um pouco. Você pode falar para mim o nome das outras irmãs? Nós temos a irmã Laura Garcia, que é a última que chegou na comunidade há 2 anos. Temos a irmã Luzia. Luzia são 3 anos que chegou na comunidade. E tem a irmã Lucimar, que já há 5 anos na comunidade. A mais antiga é a senhora. A mais antiga sou eu. A irmã, no hospital da FEMIG, lá da comunidade, ele tem uma estrutura muito boa, porém em parte ociosa. O que é preciso para que mais procedimentos, especialidades sejam implementados lá naquele hospital, irmã? Hoje a área hospitalar, ela realmente é uma área enorme, né? Isso. Que dá para atender muito bem. Porém, ela tem uma administração própria, que é da FEMIG. E a FEMIG hoje, ela enxugou bastante nessa questão, né? Tanto é que os hospitais, os antigos leprosários, né, se chamavam, hoje comunidade, casa de saúde, então eles fizeram opção. Então, cada local vai atender o quê? Então, ali é uma reabilitação. Em outros locais, se for outro atendimento, e permanece com aquela reabilitação. Mas tem capacidade para estar atendendo além. Mas como ainda continua uma administração do governo, então tem que andar pautado naquilo que o governo determina, né? O governo é que marca o que pode e o que não pode fazer. Sim. E ali os seus funcionários que estão ali, os administradores locais, eles são orientados a seguir essa regra. Mas é uma coisa que, como é governamental, a gente sabe que a participação da população é muito importante, né? Para estar pedindo, para estar cobrando. A gente sabe disso. Certo. Irmã, com relação àquele preconceito que estigmatizou por muitos anos os internos ali do antigo sanatório, isso é coisa do passado, é página virada ou ainda existe? Como que a senhora vê essa situação? Olha, hoje a gente vê que o ex-anciano pode ir e vir, né? Tem essa liberdade. Mas a gente sabe que o preconceito, ele não acabou. E acho que não vai acabar tão cedo, né? Ainda existe. Ainda existe. Ele é velado, mas ele existe, né? A gente observa muito pela juventude. Então, o jovem da comunidade, a colocação dele, por exemplo, no trabalho, ou mesmo uma outra colocação social, ele é mais difícil. Ele encontra barreiras. Ele encontra barreiras. Isso por causa do preconceito. Então não é um preconceito assim declarado, mas ele é velado, então ele existe. Se ele coloca no currículo que mora na comunidade, já é um entrave. Sim. Aí vem com desculpas, né? É distante, é isso, é aquilo, mas a gente percebe que o problema é o preconceito velado. Ainda existe, né? Uma pena, né? Também não, assim, a gente sabe que
como o preconceito social cresce cada vez mais, né? Em relação à hanseníase, eu acho que nem tão cedo, né, pode assim desaparecer. É o sonho, né, que a já melhorou muito, né, irmã? melhorou. Nossa, em relação aos anos 80, 90, né, quando a gente dizia da creche, uma das coisas da creche é justamente quem fundou a creche foi a irmã Carmela e o Padre Mário, derrubar um pouco do preconceito, né? Então, ter crianças de todo o município lá para a gente é muito bom, né, sobre essa relação preconceito e ação da comunidade. Irmã, para a gente finalizar, a senhora tem feito aqui na cidade, nas 3 paróquias aí, a celebração da palavra, né, nas três paróquias. Como que deve ser uma boa celebração da palavra? A gente vai percebendo, né, em cada paróquia, o povo tem muita sede, né, de estar refletindo, buscando mesmo a Deus. E essa boa celebração, primeiro que nós temos que estar seguindo a doutrina, né? Então a celebração, eu não posso celebrar daquilo que eu invento, né? Eu tenho que estar seguindo uma doutrina, eu tenho que estar seguindo um roteiro. E depois eu perceber qual que é a minha linguagem perante o povo, né? Essa reflexão, ela vai produzir um efeito na vida das pessoas ou não? Então ela não pode ser vazia, né? Ela tem que ser prática. A Bíblia, a gente trazendo para o dia a dia e a prática. E é interessante que às vezes no dia seguinte a gente encontra com pessoas, eles falam assim, nossa, mexeu realmente, né? Me levou a refletir. Eu tenho que refletir, eu tenho coisas a mudar na minha vida. Então, eu assim, penso que uma boa celebração é aquilo que a pessoa leva para casa, algo que leva à mudança. Tanto mudança física, né, material, quanto espiritual. A forma de pensar, a forma, né, que busca uma conversão. Porque o nosso dia a dia tem que ter uma conversão, tem que acontecer. Interessante, bacana, uma boa explicação. Tem mais alguma coisa que eu não perguntei, irmã, que a senhora gostaria de falar? Em relação às irmãs, né, é interessante a gente também estar destacando, que eu não sei se o senhor sabe, no próximo ano, em fevereiro, exatamente no dia 26 de fevereiro, as irmãs vão completar 80 anos que atuam na comunidade São Francisco de Assis. E eu acho um momento assim, muito importante para nós, essa celebração dos 80 anos, porque é o momento que nós vamos estar fazendo em memória todas aquelas irmãs que há 80 anos atrás, que veio junto com a comunidade, né, junto com a fundação, irmãs que só vinham da Itália. Irmãs italianas que chegavam para ver com a idade de 20, 22 anos, e elas já saíam da Itália destinadas a trabalhar com os rancenianos. E ali era só elas que entravam, né, tida como saúde, era só elas. Então elas tinham esse contato direto com o ranceniano. Então eu acho importante estar fazendo memória isso. E dentro desse mesmo espaço das irmãs, a gente vai percebendo que foram pessoas muito santas, né? Tem hora que às vezes eu estou andando ali pela comunidade, ou estou conversando com alguém, eu falo assim, gente, eu estou pisando em lugar que pisaram pessoas muito santas. Santas por quê? Uma pessoa que está vindo da Europa, jovem, um outro estilo de vida, né? Mesmo sendo freira, mas uma outra cultura. Vim para uma comunidade fechada. Então, se estava trabalhando com o ranceniano, na cabeça da sociedade, no modo de pensar da sociedade, elas também eram rancenianas, né? Mas elas não eram. Tanto é que nós tivemos na comunidade de São Francisco, da fundação até mais ou menos nos anos 90,
13 irmãs trabalhando, 13. Cada setor tinha uma irmã. E essas irmãs, assim, elas saíram dali para morrer, porque os familiares pediram que queriam, pelo menos que elas morressem na Itália, próximo deles. E muitas das irmãs saíam dali muito contrariadas, porque se a família que pediu, a congregação tem por obrigação atender o pedido da família. Então elas foram contrariadas, chegavam na Itália, às vezes vivia 2, 3 meses só na Itália, porque elas queriam morrer ali. Então, assim, quando a gente fala disso, a gente fala da doação, né? Elas vieram para ali para doar a sua vida em prol daqueles que eram os últimos dos últimos. E a última delas, que é italiana, que foi a irmã Carmela, ela não pediu assim formalmente que ela queria ser sepultada ali, mas ela fez tudo para morrer ali e ser sepultada ali. Então, e está lá sepultada ali. O túmulo dela está ali. Então essa doação ela faz com que a gente se sente assim mais segura, né? No sentido de que é isso mesmo que é o chamado de Deus para nós. É interessante, eu acho que merece sim uma boa comemoração. E prepara lá e comemora. Isso aí é um marco importante na vida da comunidade. E dentro da congregação, Filho Nosso Senhor de Calvário, é interessante, que é a única comunidade que está na zona rural. É a única comunidade dessa congregação. Então, está na zona rural porque eram as 3 comunidades de Ranceliano. 3 corações tinham as irmãs, aqui, né, no 44, eles chegaram, e também Santa Isabel Betim, tem as irmãs também. Bacana, interessante. Irmã... E um tópico disso é que no tempo mais se dizia do contágio, né, e nunca morreu uma irmã ranceliana. Nunca. Nenhuma foi contaminada. Nunca. Não temos na história. Menos mal, né, irmã? Já pensou, vai doar uma vida, ainda pega a doença? Seria muito triste, porque né? Porque elas que faziam tudo, né? Elas é que tinham esse contato físico com o doente. Tinha tudo para pegar. Tinha, mas não morreu com... Nenhuma? Não. E aí, um dia, um ranceliano dando uma entrevista pra gente, né? Porque a gente também quer fazer nem que seja um livrinho em torno disso. Ele dizia, a irmã para nós, ela era a mãe, a coordenadora, a pastora e tudo da nossa vida. Foi um trabalho excelente, muito importante. Então, esse lado é muito bonito. Né? Muito bacana. E isso para nós hoje, nós vemos como um momento de muita graça dentro da congregação. Com certeza. Irmã, eu agradeço então pelo esse nosso bate-papo, né? Foi muito esclarecedor, muito importante e a gente agradece a senhora pela disponibilidade e parabeniza aí já por antecipação por esses 80 anos de presença aqui em Bambuí e que continue aqui por mais muitos e muitos anos. Obrigado então, boa noite, viu? Boa noite, obrigado. Eu que agradeço, né? Estar precisando, a gente está sempre à disposição. Não só eu, quanto as outras irmãs também. Não dispenso, não. E eu quero dizer para todos que amanhã, dia de Nossa Senhora Aparecida, nós vamos antecipar o nosso resgate da história de Bambuí e vamos estar contando a história da construção daquela imagem lá no bairro Campos. Vai estar comigo lá, participando comigo, o Gilberto Gomes Garcia, que foi o idealizador e o executor da obra, e de boa parte da obra de construção daquela imagem lá, que a gente amanhã vai estar lá presente, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Nós vamos fazer direto de lá o programa, amanhã às 18 horas, a gente espera todos vocês para conhecer como que foi a história de construção daquela bonita imagem que hoje também é uma protetora nossa daqui de Bambuí. O meu boa noite a todos e até amanhã, então, com essa apresentação da história da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Até lá.